Bom dia, crianças! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Sobre verbos ainda. Nós vamos falar sobre as formas do verbo, tá? Formas do verbo. O verbo, ela tem três formas. Ela tem o infinitivo, ela tem o gerúndio e ela tem o particípio. Ela tem essas três formas. Como eu vou saber em que forma o meu verbo está? Eu vou saber pela terminação dele. O infinitivo é quando ele está na forma original, sem nenhuma conjugação. Quando eu falo assim, comer, amar, partir. Ou seja, ela está nas terminações na terminação ar e na terminação ir. Ele não está conjugado, tá? Então, essa é a forma infinitiva do verbo. No gerúndio, o gerúndio, ele dá a ideia de continuidade. Se eu falo assim, eu estou comendo. Não significa que eu ainda estou fazendo uma ação de comer? Então, comendo. Eu continuo amando vocês. Amando. Eu não continuo a amar? Não é uma continuidade? Vocês continuam partindo o meu coração. Então, normalmente, a finalização deles é endo, ando, indo. Comendo, bebendo, correndo, lendo, né? Amando, brincando, estudando, nadando, dançando, partindo, dormindo, sorrindo, rindo, né? Então, normalmente são essas finalizações. E o particípio, ele dá a ideia de uma ação passada, né? Por exemplo, comido. Amado. Partido. Eu havia comido muito o doce. Não é uma questão de já ter acontecido. Eu havia amado muito. Ele havia partido o meu coração. Então, olha só, ido, ado, ido. Por exemplo, comido, bebido, corrido, né? Amado, nadado, andado, partir, partido, rido, sorrido. Tá vendo? Tudo terminado em ido. Então, são essas três formas que o verbo tem. Infinitivo, ele não está conjugado, é sua forma original. Gerúndio, a ação, ideia de continuidade, que continua acontecendo a ação, né? Comendo, amando, partindo. E comido, uma ação que já aconteceu, uma ação da ideia de uma ação passada, já ocorrida. Comido, amado, partido, certo? Então, vocês vão fazer as atividades do documento 5, certo? Aí tem a explicaçãozinha antes das atividades, de tudo que a tia Débora explicou aqui. Então, na primeira, você vai dar as formas nominais, ou seja, aqui eu tenho o verbo conjugado. Como é esse verbo na sua forma infinitiva, sem estar conjugado? Como é o verbo na forma do gerúndio, numa ação que continua acontecendo? E do particípio, uma ação passada. A segunda, você vai conjugar. A seguir há uma série de palavras terminadas em ar, ir. Mas nem todas são verbos. Leia as palavras com atenção e circule apenas os verbos. Certo? Então, o que é o verbo?
O verbo, ele te dá uma ação, ele te dá uma ideia de ação, certo? Então, você vai ter que nem todas as palavras terminadas em ar, ir são verbos. Então, você tem que saber o que é verbo para poder circular. E conjugue os verbos abaixo no modo indicativo, né? Então, a gente lembrar que os verbos são conjugados nos pronomes reto, do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, você vai conjugar o verbo aí no presente, o verbo estudar, o verbo vender e o verbo partir. No pretérito, o verbo amar, o verbo beber e o verbo dividir. E no futuro, o verbo amar, o verbo beber e o verbo dividir. Certo? Façam e mandam foto para a tia Débora. Beijos.